O pó assenta sobre a vastidão, um silêncio pesado, quebrado apenas pelo uivo do vento varrendo a desolação. Onde se escondeu a voz que traz consolo? Onde a esperança fincou suas raízes? Olhe atentamente, sinta. No vazio imenso, no coração da espera árida, algo está prestes a romper. Uma presença antiga, uma força que o deserto não pode conter. Escute, o silêncio está prestes a ser quebrado. A própria criação parece prender a respiração. Sombras dançam sobre a terra cansada, e no peito a pergunta antiga ecoa como um trovão distante. Até quando? O espírito anseia, a alma clama por significado, por direção. Mas ouça, uma ordem ressoa através dos séculos, vinda do coração da eternidade. Uma preparação é exigida. Um caminho deve ser aberto no deserto da existência, pois a voz está chegando. Ouça agora a palavra imutável do Eterno. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória, como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a voz fortemente. Levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá. Eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada e como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que imagem lhe podeis aproximar? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não se mexa. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já sopra sobre eles e secam-se e a tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede.
Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ouvistes a palavra eterna, sentistes o eco da verdade ressoando em vossa alma. Toda a carne é erva, toda a glória humana, como a flor do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao vento. Assim são os dias do homem que constrói sua casa sobre a areia da autoconfiança, que busca refúgio na sombra passageira do sucesso material, que molda para si ídolos de barro e tecnologia esperando deles a salvação que jamais poderão oferecer. E no meio da jornada, quando o sol castiga e as forças minguam, o coração enganoso sussurra a velha mentira. Onde está Deus? Por que Ele não vê meu sofrimento? Meu caminho está oculto aos seus olhos, minha causa foi esquecida. É o grito antigo de Jacó, a murmuração de Israel no deserto da vida, ecoando ainda hoje naqueles que desviam o olhar do Criador para focar nas circunstâncias. Mas essa voz que acusa o silêncio divino, essa voz que clama por justiça própria, ignora uma verdade fundamental, uma realidade que transcende a compreensão limitada da mente humana. Acaso não sabeis? Porventura, não ouvistes? Quem é este que mediu o oceano na concha de sua mão e definiu a extensão dos céus com um simples palmo? Quem pesou as montanhas e colinas como se fossem grãos de poeira numa balança precisa? Este é o Senhor, o Deus eterno, o Criador dos confins do universo. Diante dele, as nações mais poderosas da terra são menos que uma gota d'água que cai de um balde, menos que o pó fino que o vento carrega. Os impérios se levantam e caem, os líderes governam e desaparecem, mas ele permanece, assentado em seu trono sobre a abóbada terrestre, observando a humanidade como gafanhotos. Ele estende os céus como uma cortina e os desenrola como uma tenda. Ele reduz os príncipes a nada e anula os juízes poderosos. Mal fincam suas raízes e um sopro seu os faz secar, dispersando-os como palha. A quem então comparareis o santo? Que imagem pode sequer começar a representar sua glória infinita? Ele não se cansa, não se fatiga. Seu entendimento é profundo demais para ser sondado. Este é o Deus que ouve o clamor, não o Deus distante que a dúvida pinta. E é este Deus incomparável, este soberano absoluto, que se inclina para o fraco. Ele percebe o cansaço, ele vê a exaustão. A força humana, mesmo na juventude mais vigorosa, tem limites. Os jovens tropeçam, os fortes fraquejam, os mais capazes eventualmente caem. A autossuficiência é uma ilusão perigosa que sempre termina em fadiga e frustração. Mas no coração da sua palavra eterna, ele revela o segredo para transcender essa limitação inerente. Esperar no Senhor. Não uma espera passiva, resignada ao acaso, mas uma espera ativa, vigilante, uma âncora lançada nas profundezas da sua fidelidade. É um ato de transferência de confiança. É reconhecer que a verdadeira fonte de poder não reside em nós, mas nele, o Deus que nunca se cansa e cujo poder jamais diminui. Mas o que significa verdadeiramente esperar no Senhor? É muito mais do que simplesmente aguardar uma intervenção. É um realinhamento completo da alma. É desviar o olhar das ondas furiosas das circunstâncias e fixá-lo naquele que caminha sobre as águas.
Esperar no Senhor é abandonar a teimosa insistência em nossos próprios planos, nossa própria força, nossa própria justiça. É render a espada da autossuficiência e permitir que Ele lute por nós. É mergulhar na Sua palavra, não como um livro de regras, mas como a fonte viva da verdade que permanece para sempre, enquanto tudo mais murcha e desaparece. É buscar a santidade, não como um fardo, mas como o reflexo natural de quem contempla a beleza do santo. É colocar o Messias, Jesus, o Verbo que se fez carne, a glória revelada, no centro absoluto da existência, reconhecendo que nele habita toda a plenitude e que por meio dele temos acesso ao Pai. Esperar no Senhor é rejeitar os valores efêmeros deste mundo, a busca incessante por reconhecimento, por prazeres fugazes, por segurança material, e abraçar os tesouros eternos do reino, a honra que vem de Deus, a prudência que nasce da sabedoria divina, a integridade que não se curva diante da pressão. É viver não para agradar aos homens ou satisfazer a própria carne, mas para agradar aquele que nos amou primeiro e nos chamou das trevas para sua luz admirável. É entender que a salvação não é um prêmio por bom comportamento, mas um dom gratuito recebido pela fé no sacrifício do Messias, uma fé que se demonstra em obediência e amor. Esperar nele é, portanto, uma jornada de transformação contínua, moldada pela sua palavra e guiada pelo seu Espírito. E para aqueles que escolhem este caminho de espera ativa, de dependência confiante, a promessa divina ressoa com poder inabalável. Eles renovarão as suas forças. Não é uma possibilidade remota, é uma certeza declarada pelo próprio Criador. A fadiga dará lugar a um vigor sobrenatural. Subirão com asas como águias, acima da tempestade da dúvida, acima do peso do pecado, acima das montanhas de impossibilidade que o mundo lhes apresenta. Voarão livres na atmosfera da graça divina. Correrão e não se cansarão. A jornada da fé exige perseverança, a busca pela retidão exige esforço, mas a força para continuar não virá de reservas humanas limitadas, mas de uma fonte inesgotável. Caminharão e não se fatigarão, dia após dia, passo após passo, mantendo o ritmo na longa maratona da vida espiritual, sustentados pela mão daquele que prometeu estar conosco até o fim, com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Esta é a herança gloriosa dos que esperam no Senhor. Talvez hoje sua vida se assemelhe a esse deserto descrito no início. Talvez a força tenha se esvaído e a esperança pareça uma miragem distante. Ouça com atenção. O Deus de Isaías 40, aquele que sustenta as estrelas e acalma a tempestade, é o seu Deus. Ele não mudou, sua força não diminuiu, seu amor não falhou. Você não é apenas erva destinada a secar. Você foi criado à imagem dele, chamado para refletir sua glória, para ser um portador da sua luz neste mundo escuro. Pare de buscar segurança nos ídolos frágeis deste século, seja o dinheiro, o status, o reconhecimento ou mesmo a própria capacidade. Deposite sua confiança naquele que segura o universo na palma de sua mão e conhece você pelo nome. Ele vê seu caminho, ele se importa com sua causa. Portanto, levantai ao alto os vossos olhos e vede. Contemplem a majestade daquele que comanda os exércitos celestiais, chamando cada estrela pelo seu nome. Por causa da sua grandeza, do seu poder insuperável, nenhuma delas jamais se perdeu ou faltou ao seu posto. Ele que sustenta o cosmos pode sustentar você. Abandone a luta em glória da autossuficiência. Cesse a murmuração da dúvida. O chamado é claro, a promessa é fiel. Espere no Senhor. E Ele, o Deus eterno, o Criador, o seu Redentor, renovará as suas forças. Nele, e somente nele, encontra-se a verdadeira vida, a salvação eterna e a esperança que não decepciona.